De volta, meus queridos, com mais um vídeo falando sobre a adoção no Brasil, a adoção entre casais homoafetivos, ok? Então, hoje eu vou trazer para vocês sobre os requisitos e também os procedimentos para essa adoção, ok, pessoal? Então, a adoção, ela estabelece os mesmos direitos de um filho natural ao adotado, tá? Então, igualmente, quando os pais biológicos maltratam seus filhos e perdem o poder sobre a criança, acontece com o pai adotante. Então, a criança é retirada do poder dos pais, é encaminhada aos outros familiares ou a alguma instituição na qual o Estado se responsabiliza até que se resolva a questão do menor. Tá? Então, apesar da legislação ser teoricamente nova, ela não tem nada específico quanto à adoção homoafetiva. Tá? Então, contudo, também não se estabelece que sejam apenas casais heterossexuais. Assim, independentemente da opção sexual do casal, se estes tiverem todos os requisitos necessários, é assegurado este direito pelo Estado. Embora este direito não tenha legislação, a adoção por casal homoafetivo tem fundamento na Constituição, visto que não se pode restringir o direito à paternidade dos homossexuais, pois feriria a dignidade que se baseia no princípio da igualdade e na vedação da discriminação de qualquer tipo. Então, é dever do Estado a proteção integral de todos e assegurar às crianças e adolescentes a base principal da Constituição, a liberdade, a dignidade e também a igualdade. Tá? Então, é importante ressaltar que o princípio do melhor interesse da criança deve servir como critério para a decisão do juiz, que deve observar a realidade da criança e decidir o que é melhor para ela. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, podem adotar, primeiro, todo adulto maior de 18 anos que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando e não encontre incompatibilidade com a natureza na medida. Os divorciados ou separados judicialmente poderão adotar conjuntamente desde que o estágio de convivência com o adotado tenha se iniciado na vigência da união conjugal e desde que acordem quanto ao regime das visitas. E também aquele que estabeleceu vínculo de paternidade ou maternidade com o filho ou a filha do ou da companheira, companheiro ou companheira, ou então do cônjuge, né? Então, embora a Constituição não traga expressamente o adotante, tem que ter condições morais, condições financeiras e capacidade, ou seja, maior de 18 anos para desempenhar o papel dos pais. Então, a adoção por homossexual individualmente tem sido admitida, porém é feita um cuidadoso estudo psicossocial e que possa ser confirmado o melhor interesse do adotando, da pessoa que vai adotar, né, pessoal? Então, de acordo com o artigo 43 do ECA, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundamentar-se em motivos legítimos. Então, será aceita, né? Se representar reais vantagens para aquele que está sendo adotado, né? E fundar-se em motivos legítimos, né? Então, o adotante deve expressar motivos legítimos. O adotante, aquele que está adotando, né? Deve expressar motivos legítimos para adotar, ou seja, o desejo de ter um filho deve ser verdadeiro, né? Então, em caso de um casal, ambos devem ter o mesmo desejo, tá? O mesmo desejo, pois a adoção trata-se de uma criança que tem direito a uma família e não uma família que tem direito a uma criança.
tá? Então, desse modo, o casal ou o indivíduo deve estar ciente de toda a responsabilidade e vida que agora lhe cabe, não deve se agir por impulso ou fantasia da mente. Agora, sobre os procedimentos da adoção, eu trouxe umas coisas aqui para vocês conhecerem. Interessante. Então, para início do procedimento da adoção, o indivíduo que tiver interesse em se habilitar para esta deverá procurar assistência jurídica pública ou particular a fim de fazer o pedido de sua habilitação para adoção junto à Justiça da Infância e Juventude. Então, a próxima etapa é analisar psicossopedagógico com base em analisar as condições ambientais e familiares do lar substituto, direcionando-se ao bem-estar da criança e do adolescente. Permitir inúmeras possibilidades de preparação, né, e amadurecimento do processo adotivo por meio de especialistas, orientadores e encaminhamentos, né? Na equipe interprofissional que atua no contexto jurídico, que traz a possibilidade de algum futuro sofrimento ou má adaptação tanto dos adotados quanto dos adotantes. Então, pessoal, aí entra também o assistente social, né? Com a sua avaliação, né? Porque nesse caso é lógico que tem que ter toda uma equipe para fazer o levantamento, né? Se esse casal ou se essa pessoa está apta de fato a adotar esta criança, se tem todos os requisitos que essa criança tem para ter uma vida digna, tá? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, voltamos com mais vídeos. Deixe seu comentário, pessoal. Deixe seu emônico, hein? Obrigada.